Olá pessoal, vamos aqui a mais um vídeo de resolução de lista de exercício. Como sempre, aqui na descrição você encontra o link para baixar a lista em PDF. E é uma lista sobre pré-história, que é um assunto que não é tão recorrente assim nos vestibulares e no Enem, mas sempre que aparece tem alguns detalhinhos, sempre é abordado de forma meio parecida e a gente vai perceber isso aqui pelas questões. Então pega aí a lista e vamos aqui já para o primeiro exercício, que é um exercício FUVEST 2017, que tem um texto que diz o seguinte: um elemento essencial para a evolução da dieta humana foi a transição para a agricultura como modo primordial de subsistência. A Revolução Neolítica estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis. Com a virada para a agricultura intensiva, houve um claro declínio na nutrição humana. Por sua vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial resultou em outra transição nutricional, na qual as nações em desenvolvimento estão experimentando simultaneamente subnutrição e obesidade. Bom, então vamos lá entender, né, a dinâmica aqui do texto. O que ele está falando de transição nutricional, pessoal? São momentos na história da humanidade em que há uma mudança significativa, né, da maneira como a gente produz alimentos, né, ou o tipo de alimento a que a gente recorre. No caso lá da Revolução Neolítica, a gente sai de um momento do Paleolítico em que o homem era nômade, né, vivia da caça, da pesca, da coleta, ou seja, nós tínhamos que nos alimentar daquilo que encontrávamos. Então, o nosso nicho alimentar tinha que ser amplo. Por quê? Porque eu não podia ficar escolhendo o que eu ia comer. A partir do momento que a gente tem agricultura, a gente passa a se alimentar com maior quantidade, porque a gente começa a produzir cada vez mais alimentos, só que a gente tende à monocultura, né? Então pode olhar que sociedades que desenvolveram, por exemplo, como a América Central, ali, a agricultura do milho, tendem a cultivar milho em larguíssima escala e se alimentar predominantemente de milho. Então, quer dizer, o nicho alimentar, a variedade desses alimentos diminuiu. Por quê? Porque a gente se especializa na produção de alguns. O que acontece nesse segundo momento aqui da transição nutricional ligada, né, à industrialização? Você tem agora a questão dos ultraprocessados, né? Quer dizer, nós estamos ingerindo alimentos com cada vez mais calorias, por isso a obesidade, mas que nos nutrem de forma insuficiente, de forma precária. Por isso, ao mesmo tempo que você tem pessoas obesas, elas também são subnutridas. Então, é disso que ele está falando aqui no texto. O que a gente tem aqui nas alternativas? Pessoal, a respeito dos resultados das transformações nos sistemas alimentares, ou seja, ele está falando dos dois momentos, né? É correto afirmar que a quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as sociedades humanas diminuiu após a Revolução Neolítica. Não diminuiu, aumentou. A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de alimentos, melhorou o balanço nutricional das sociedades sedentárias. Mas, de novo, não há uma diversificação, né? Há o estreitamento. Olha o texto, né? C. Os ganhos de produtividade agrícola obtidos com as revoluções neolítica e industrial trouxeram a simplificação da dieta alimentar. Sim, é exatamente disso que ele está falando, né? Porque reduziu ali o nicho, a variedade de alimentos. Por outro lado, a gente está produzindo cada vez mais. Então aqui já marcaremos a C como gabarito. D. As populações das nações em desenvolvimento estão sofrendo com obesidade por consumir alimentos de melhor qualidade nutricional. Não, porque esses alimentos eles causam obesidade, mas eles são pobríssimos em nutrientes. É ficar comendo nugget, galera, e Cheetos. E. A dieta humana pouco variou ao longo do tempo, mantendo-se inalterada da Revolução Neolítica à Revolução Industrial. Também não, porque nós não comíamos Cheetos, né, na pré-história. Então tá incorreto. Primeiro exercício aqui é a alternativa C. O segundo, ó, da FGV São Paulo. Ó. Transição do Paleolítico para o Neolítico foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas mudanças, né, podemos citar. Bom,
clássico dos clássicos, né? Falar da transição do Paleolítico para o Neolítico, que é justamente esse momento em que você sai do nomadismo e da caça e coleta para o sedentarismo e agricultura. Então olha lá, aparecimento da linguagem falada. Não porque, primeiro que a gente não tem nem como precisar em que momento surgiu a linguagem falada, né? Tem alguns estudos que falam, né, da questão aqui do maxilar, de como que a gente conseguiria articular a fala, mas não é isso que promove essa transição, né? Domesticação de animais e plantas, isso é aparecimento da agricultura e pastoreio. O clássico, né? Aparecimento da magia e da arte, não até porque as pinturas rupestres, né, que é uma forma de arte pré-histórica, são associadas ao Paleolítico. Povoamento de amplas áreas antes não povoadas como a Europa Central e Ocidental. Também não, porque o espalhamento da humanidade pelo mundo se deu no Paleolítico, tá? Nós temos, por exemplo, vestígios de Paleolítico na América, na Europa, na Ásia, então não. Aparecimento de vários instrumentos, como agulha de osso, arpões, anzóis, a machadinha, a lança e a faca. Mas esses instrumentos todos aqui, quase todos, são usados para caça, então eles podem aparecer no Paleolítico, mas isso não quer dizer que você tenha tido ali a agricultura. Então aqui é a alternativa B, tá? Então é uma questão relativamente tranquila, né? Ó, Federal de Goiás 2010, né? Um vestibular que já foi substituído pelo Enem, mas vale aí como estudo, né? As pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Embora tradicionalmente estudadas, vamos mudar aqui de coluna, pela arqueologia, elas ajudaram a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita, pois, então vamos lá, a arqueologia é a ciência que analisa a cultura material, então objetos, né, arte, tudo aquilo que é produzido pelo homem, mas que não é uma fonte escrita. A lógica de que a pré-história se chama pré-história vem dos historiadores positivistas que consideravam que era impossível você fazer um estudo histórico sem ter um documento escrito. Só que a gente hoje usa justamente as ferramentas da arqueologia para isso. Por quê? Funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração. Ou seja, cumprem ali um papel, né, de ser uma forma codificada da gente entender aquelas sociedades. Pode ser, as pinturas rupestres, elas querem dizer algo. O que é este algo, a gente precisa decifrar, mas vamos ver as outras. Expressa uma concepção de tempo marcada pela cronologia. Bem específico, né? Aquela pintura rupestre, ela necessariamente é uma linha cronológica? Complicado, né? Porque, por exemplo, eu pego um paredão que tem várias pinturas rupestres. Eu não consigo nem precisar se elas foram feitas no mesmo momento, em que ordem elas foram feitas, se elas foram feitas pela mesma pessoa. Então, não, né? Indicam o predomínio da técnica sobre as forças da natureza. Mas, via de regra, elas retratam o quê? Cenas de caçada. Elas não retratam o homem modificando a natureza, elas retratam o homem interagindo com a natureza, mas muito como parte, né, daquelas relações ali naturais. Atestam relações entre registros gráficos e mitos de origem. Também não necessariamente essas pinturas rupestres são uma forma ali de registrar algum tipo de mito de origem, algum tipo de visão religiosa ou mitológica da sociedade. Registram a supremacia do indivíduo sobre os membros de seu grupo. Não, também não é um registro de individualismo, tá? Ainda não acharam uma pintura rupestre do menino coach, né? Ensinando os demais homens ali da pré-história como ele enriqueceu antes dos 18 anos, né? Então não tem essa característica. A gente tem que pensar que era um modo de vida muito mais coletivista, né? Já que você demandaria ali de todo mundo, primeiro para caça, né? Depois no Neolítico a questão da mobilização de todos para a agricultura, né? Então não pode ter esse aspecto individualista.
Quarto exercício, olha lá, Federal do Pernambuco, 2001. Alguns historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita. Nessa perspectiva, o período anterior à criação da escrita é denominado pré-história. Acabamos de lembrar disso, né? Então, olha só como são sempre assuntos muito clássicos, né? Sempre gira em torno disso. Do porquê chama pré-história, como se estuda esse período, qual é a diferença do paleolítico para o neolítico. Galera, é esse o roteirinho para estudar esse tema, tá? Olha só, sobre o assunto assinale a alternativa correta. A história e a pré-história só podem se diferenciar pelo critério da escrita. Logo, aqueles historiadores que não concordam com esse critério estão presos a uma visão teológica da história. Mas teológico é algo que remete à religiosidade. E esse critério da escrita ou da não escrita é positivista. Não tem a ver com religiosidade. Então o ITA está usando o critério, que é a nomenclatura incorreta, não é teológico. Né? O conceito está errado. B. Essa afirmação não encontra qualquer contestação dos verdadeiros historiadores, pois é uma prova irrefutável de que todas as culturas evoluem para a escrita. Pessoal, cuidado com essas afirmações. O verdadeiro historiador. O que é o verdadeiro historiador? Isso é o típico argumento positivista que considerava, não, olha, quem usa o meu método é o de verdade. O outro ali que tem uma abordagem diferente, não, ele é um fake, ele é um impostor. Tá? Não usa-se dizer isso, o verdadeiro historiador, né? E óbvio que tem contestação, tanto que hoje em dia ninguém mais é positivista. C. Os historiadores que defendem a escrita como um único critério que diferencia a história da pré-história reafirmam a tradição positivista da história. Sim. Então aqui, ó, também é um exercício que remete àquela ideia das escolas historiográficas, né? Positivismo, que era baseado nessa ideia do documento escrito, né, de uma história muito mais política. Aí tem os marxistas, que se pegam muito mais numa história econômica. Aí você tem depois os historiadores da cultura, né, que começam a se debruçar sobre outras fontes, novas formas. Então, quer dizer, você tem essa variação de escolas, né, de pensamento historiográfico. Então aqui é um exercício que aborda isso também. Só para ver as duas outras alternativas, olha só. A escrita não pode ser vista como critério para distinguir a história da pré-história, pois o aspecto econômico é considerado um critério muito mais importante. Para um marxista, talvez, mas aí seria um problema. Por quê? Porque a gente não teria muito como avaliar questões econômicas muito profundas da pré-história, né? O nosso conhecimento sobre isso, a forma de atingir, é muito limitada, né? Pela falta, obviamente, de fontes. E os únicos historiadores que defendem a escrita como critério são os franceses, em razão da influência da filosofia iluminista. Mas, de novo, né? É positivista e não são só os franceses que foram positivistas. Então, aqui a questão 4, o gabarito correto é o gabarito C. Questão 5, questão da FATEC, 2018. Ó. Aproximadamente 12 mil anos atrás, a última era glacial chegava ao fim. Nesse período, os grupos humanos da região chamado Crescente Fértil já haviam aperfeiçoado o uso de osso, madeira e marfim para fabricar agulhas com furos, arpões, lanças, pontas e garfos. Usando pedras polidas, começaram a fabricar enxadas, foices, pilões e machados, inaugurando o período que chamamos de Neolítico. Bom, só que repara o seguinte, né? Enxada, foice, são instrumentos de agricultura, né? Esse período é caracterizado principalmente pela descoberta do fogo e invenção da escrita. Mas a escrita seria o fim da pré-história, segundo os positivistas, né? Descoberta da fundição dos metais e surgimento das primeiras cidades. Só que repara aqui no texto, ele fala que os materiais que eles usam é madeira, osso e pedra. Não tem nada de metal aqui. Então, também não pode ser. Vamos descer aqui, ó. Continuar aqui a questão 5. Invenção da agricultura, sedentarização dos primeiros grupos humanos. Olha aí de novo, né? O clássico dos clássicos desse tipo de questão do vestibular. Cadê minha caneta para eu marcar aqui? Opa,
clicar aqui. Alternativa C. Olha a D. Invenção da roda e mecanização da produção agrícola. Caraca, mecanização. Forçou a amizade, né? E invenção dos números e surgimento do capitalismo. Caraca, o capitalismo é antigo assim, ele é pré-histórico. O capitalismo ele surge no final da Idade Média, pessoal. Cuidado, viu? O capitalismo não necessariamente define uma sociedade que admite trocas, tá? O capitalismo é uma outra coisa. 6. Universidade de Pernambuco, né, estadual. 14. Ó. A cultura material estudada pelo arqueólogo insere-se sempre em um contexto histórico muito preciso e, portanto, o conhecimento da história constitui aspecto inelutável da pesquisa arqueológica. Assim, só se pode compreender a cerâmica grega se conhecermos a história da sociedade grega, das diferenças entre as cidades antigas e as transformações por que passaram. Pedro Paulo Funari, Arqueologia, né? Meu ex-professor na Unicamp, que é especialista em História da Antiguidade Clássica, né? E arqueólogo. Pessoal, aqui é uma questão muito de interpretação do texto, porque olha o que ele está falando no texto, né? Que o conhecimento do contexto histórico é fundamental. Por quê? Porque aquilo, você arqueologicamente pode entender, os caras faziam cerâmica. Agora, se eu entendo com outros elementos a dinâmica daquela sociedade, eu consigo compreender melhor qual era o significado, por exemplo, de fazer aquela cerâmica, possuir aquela cerâmica, qual era o uso daquilo. Então, a questão muito mais interdisciplinar aqui. Olha só, com base nas afirmações acima, assinale a alternativa correta. A arqueologia, diferentemente da história, concentra seus estudos na análise da cultura material, negligenciando fontes escritas e orais. Só que repara aqui que ele não negligencia. Havendo outras fontes que complementem o estudo da arqueologia, é óbvio que elas serão usadas. A relação interdisciplinar entre a arqueologia e a história é apresentada no texto como um fator essencial na análise da cultura material. É isso que ele está fazendo. Ó, já que eu tenho outros métodos, outras fontes para conhecer a história das cidades gregas, é fundamental que eu use isso para compreender melhor aquela cultura material que eu estou estudando. Por quê? Porque ela é parte daquela cultura, ela é parte daquela história, ela não é algo destacado, algo fora, algo que tem um sentido único próprio. Ela está inserida em outros sentidos, em outros contextos. C. Os estudos arqueológicos pouco retratam as sociedades pré-históricas, tendo em vista a ausência de fontes não materiais sobre esses povos. Aqui é que é o ponto interessante. No caso da pré-história, como eu não tenho essas outras fontes para me auxiliar, é óbvio que o estudo vai ser muito mais em cima do vestígio material. Mas é justamente por isso que algumas coisas que a gente tem da pré-história, a gente estuda, mas assim, existe sempre aquela coisa, olha, possivelmente era para isso que se usava, possivelmente era nesse contexto. Por quê? Porque eu não tenho outras fontes que confirmem isso, tá? Mas não não retrata pouco, retrata muito, porque aí no caso da pré-história se torna mais fundamental, né? D. A arqueologia não contribui para o estudo de regiões africanas como Sudão e Egito, tendo em vista a exclusividade das análises das tradições orais no estudo dessas sociedades. Não tem nada a ver isso daqui, né? Até porque, por exemplo, do Egito a gente tem, né, vários sítios arqueológicos e também não daria para fazer história oral sobre povos da pré-história, sobre povos da antiguidade, a não ser que você, né, viaje no tempo ou ressuscite alguém. A história e a arqueologia só constroem uma relação interdisciplinar nos estudos sobre a pré-história e a antiguidade, em que a análise da cultura material é o cerne das pesquisas. Não, a gente pode fazer a arqueologia do tempo presente também. Tá? A gente estuda a cultura material de todas as sociedades. Então, aqui no E está errado. E vamos aqui para o outro lado da página, para a última questão, que é da Unicamp 2014. Ó. Desde o período neolítico, os povos de distintas partes do mundo desenvolveram sistemas agrários próprios, aproveitando as condições naturais de seus habitats e do conhecimento adquirido e transmitido entre os membros da comunidade. Assinale a alternativa que estabelece corretamente a relação entre
o povo habitante de uma determinada área e o sistema produtivo por ele desenvolvido, as condições rurais aproveitadas e os produtos cultivados. Ó, vários elementos aqui, tá? Então olha lá, alternativa A, Egito, uso da irrigação e drenagem, pode ser. Planícies úmidas e férteis dos rios Tigres e Eufrates, arroz e café. Bom, dois erros aqui. Primeiro que o rio Tigre e o Eufrates são da Mesopotâmia, região que hoje é o Iraque. Geograficamente já está errado. Mas aonde que você pegaria também o erro, né? Cara, arroz é um cereal muito associado a culinárias do Extremo Oriente, não do Egito. E café também não é uma planta que você vai falar, nossa, mas é a base da agricultura egípcia. Então, isso aí estaria errado. Incas, população aqui da América do Sul. Uso de terraços, né, porque é na Cordilheira dos Andes, com técnica de curva de nível e irrigação nos vales. Aproveitamento do altiplano andino. Ok. Batata e milho. Sim, são plantas típicas da América. E aqui fica uma outra dica, que é o seguinte, a Unicamp, nos últimos anos, tem investido bastante em questões que falam de populações indígenas da América, né? Então, de novo, aí um jeito de usar, né, essa temática fazendo uma correlação, né, do desenvolvimento da agricultura ali no final da pré-história, né, nessas transições, e populações originárias da América. Chineses, uso intensivo dos terraços de altas montanhas, plantio de Anatólia no extremo leste da Ásia, café e cacau. Mas aí, de novo, né, a China você associaria ao arroz. Mesopotâmicos, né, que é o Iraque. Uso de cultivo de inundação e de regadio, vales férteis do rio Ganges e Amarelo, cana-de-açúcar e feijão. Só que o rio Ganges é na Índia e o rio Amarelo é na China. Então aí entraria o seu conhecimento geográfico, né? Também cana-de-açúcar e feijão, né, não são plantas que você associa tanto a essa região do mundo. Então aqui, alternativa B, tá? Fechando aí essa listinha de exercícios, tá? Fora isso, pessoal, eu vou deixar aqui do lado o link para outras listas que já estão aqui disponíveis no canal, tá? Fora isso, pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações e até o próximo vídeo, tá? Um abraço e até mais.